tô fazendo aqui. O que eu vou fazer? O balé vai ser o seguinte, eu vou descer esse dedo pra cá e vou subir esses dois pra cá. Tá vendo? Seja muito bem-vindo ao Violão na Prática. Nesse programa nós falamos de práticas, aprendizados e facilidades para você realizar o seu sonho de tocar violão. Eu sou o Leomar Costa. E eu sou o Jonathan Souza. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre como você pode aprender a tocar sem olhar. Vamos nessa então. Massa, né? Show de bola. E, afinal, o que é tocar sem olhar, Léo? Cara, é quando você coloca uma vela nos olhos assim e toca. Não, pô, sacanagem. Bom, quando a gente tá falando de tocar sem olhar, é você conseguir tirar a necessidade de fazer isso aqui, ó. Colocar o instrumento assim e ficar, tipo assim, praticamente engolindo aqui pra poder enxergar e coordenar os seus dedos aqui pra poder ir pro lugar certo. Uhum. É bem comum no começo, né? Porque, é claro, né? A gente tá começando, a pessoa tá começando a tocar, ela tem ali o sonho dela de aprender a tocar, e a maneira mais fácil dela conseguir controlar essa questão neuromuscular é através do visual, né? Tipo assim, eu tô vendo aqui e eu quero que o meu dedo execute tal tarefa. Então é mais fácil virar o violão, olhar e conseguir colocar onde você quer. É um processo até natural, né? É bem tipo natural, assim, é bem normal, sim. Não se sinta um ET, tá? Isso é bem comum e é assim que acontece, o começo é assim mesmo. Aquele negócio que você sempre fala, quando a gente vai começar, quando a gente não nasce correndo, né? Não. Gatinha, depois anda, depois corre. Exatamente. Então é natural que quando você está aprendendo a tocar, você olhe para saber aonde vai cada dedo e conseguir executar um acorde. Exatamente. Executou um acorde, caramba, dei um passo. Sim. Coloquei em outro acorde. Nossa, dei outro passo, consegui outro acorde. E assim vai. E vai chegar em um momento que você vai conseguir tocar sem olhar. Sim. Né? É aquela questão assim de cara, controlar um pouquinho essa ansiedade, essa vontade de querer, não, eu quero coordenar e quero fazer tudo ao mesmo tempo. É um processo natural, então é bom que você se desprenda disso, mas não é incomum, né? Tipo assim, eu sou um ET porque eu não consegui tocar sem olhar, eu tô começando, eu deveria. Não se prende a isso não, tá? É bem comum as pessoas olharem nesse começo para que elas consigam até dominarem e conseguir se soltar disso. Show de bola, Léo. E qual que é a importância de tocar sem olhar? Aí que vem. Vamos lá. Pensa o seguinte. Vou te dar um exemplo. Vou direto por exemplo. Você foi convidado ali para tocar no louvor da sua igreja, tá? Você já tá tocando legal ali, pô, faltou um cara lá, o cara do violão, te chamaram pra tocar. Aí você foi lá, pô, você sabe algumas músicas, sabe alguns acordes ali, tá tocando até legal, e aí de repente chega lá, putz, tem que tocar essa música aqui, e aí? E a música tá com a cifra lá, não, mas eu tenho a cifra impressa aqui, e aí? Como é que você faz? Se você não consegue tocar sem olhar, você fica lá, eu olho pra cifra, eu olho pro braço, e aí o pessoal tá cantando, já foi? Então, a importância é você se desprender dessa questão, dessa necessidade de estar com um olho aqui para poder avançar e conseguir tocar mais músicas. Porque você consegue, ao mesmo tempo que você está lendo, executar os acordes que você precisa fazer aqui, que estão escritos lá. Caramba, então tocar sem olhar é evoluir, né? Exatamente. Você consegue acelerar o processo de aprendizado, de execução, e tipo, você consegue pegar uma música e tocar ela ali com mais fluidez. A importância de tocar sem olhar você vai conseguir no futuro tocar mais músicas. Você consegue aumentar a quantidade de músicas que você vai conseguir tocar pelo fato de não estar preso a ficar olhando para o braço do instrumento. Muito massa, cara, muito massa. E tirando essa parte que a gente já viu que é muito bom, né? Tocar sem olhar, por que eu ou qualquer pessoa deveria investir tempo para poder aprender a tocar sem olhar? Cara, faz parte de um processo de aprendizagem. Eu acho que toda aquela atividade que a gente faz, qualquer uma delas, qualquer nova atividade que você está desenvolvendo, a gente sempre tem o objetivo de avançar, né? De sempre estar melhorando. Eu acho que ninguém quer fazer a mesma coisa do mesmo jeito a vida toda, né? Se você tem vontade, você vai querer ficar tocando, sei lá, comecei a aprender a tocar violão, eu quero ficar tocando uma música só a vida toda?
Não, né? Faz sentido, né? Pois é. Vai chegar no momento que vai cansar, vai enjoar. A pessoa, se eu tivesse engatinhando até hoje? Você tá maluco. Então, por que a pessoa deveria gastar um tempo estudando isso? Porque se você quer avançar e conseguir tocar mais músicas, aprender mais músicas, é o natural que você treine essa parte de desvincular o olhar aqui para conseguir continuar tocando e evoluindo. Ah, mas quer dizer que se eu não parar de olhar aqui, eu não vou conseguir evoluir? Eu não tô falando isso. Você até consegue evoluir, mas entende que a evolução se torna muito mais rápida, muito mais precisa, vamos colocar assim. Fica muito mais fácil de você tocar mais músicas se você não tiver com a visão presa aqui, porque você consegue ler e aí mandar informação pro seu cérebro e ele já executar. Nossa, mano. Nossa. Tipo, eu paro pra pensar aqui, tipo, todos os dias a pessoa pode aprender uma música nova. Com certeza. Porque pensa, você colocou a cifra ali e você vai. É claro que vai aparecer um acorde ou outro. Ah, você precisa estudar, claro. Que é um acorde mais complexo. Vai lá, com diminuto, com nona aumentada e tal, um negócio assim bizarro. Aí você, opa, peraí, esse acorde aqui eu preciso pegar. Aí você vai dar uma olhada. Vou contar um segredo pra eles aqui, vai lá, termina aí. Eita, agora a gente não tem mais maturidade pra continuar depois dessa. Complica, né, a vida? Até a cola fugiu aqui depois dessa. Bom, se você tá acompanhando aqui, você tem acompanhado os nossos vídeos, tem assistido e aproveitado pra aprender, eu vou te dar uma notícia. Não, eu não decoro todas as músicas. Boa parte delas eu aprendo, eu leio, eu executo pra poder ensinar ali. Eu não tenho 1 milhão de músicas decoradas no meu cérebro, mas eu desenvolvi a habilidade de olhar pra música, pegar aquela cifra, entender e conseguir absorver assim, ó, muito rápido. Malandrinho, rapaz. Eu achando que o cara tinha tudo na cabeça. Eu tenho um HD aqui de, sei lá, não sei quantos mil tera de música na cabeça que consigo lembrar de tudo. Cara, não lembro, pô. E não é nenhuma vergonha falar Sim, isso, pô. Eu leio. Mas assim, aquelas coisas que eu preciso decorar, eu decoro. Mas, pô, não faz sentido. Mas você precisa criar essa habilidade para ter essa facilidade a mais de conseguir tocar muito mais músicas. Pô, quantas vezes, ó, às vezes eu saía pra tocar acompanhar um determinado artista, a gente ia tocar pro pessoal do sertanejo, e aí você precisava tocar 60 músicas numa noite só. Porra! Você decora, você acaba decorando depois, assim, porque tem muita música que os caras tocam que são, tipo assim, a música que saiu nova, você tirou uma vez e você toca. Mas assim, tem muita música nova que você precisa, que você vai fazer? Você vai ler, pô. Pega a cifra da música lá, beleza, leu, decorou, entendeu o que é, beleza. Estudei aqui, fiz ali meio um raio-x, se você tem acompanhado e sabe o que é um raio-x. Aí, ó, o raio-x nasceu também disso, de entender os processos pra saber. Antes eu escrevia assim, por graus. O que é? Cara, eu tinha uma tabela mesmo. Música XYZ de sertanejo e tal, começa esse grau para aquele grau, para aquele grau, para aquele grau. E pronto, fica assim. Então você desenvolve essa habilidade de conseguir ler e executar muito mais rápido sem a necessidade de ficar com aqui colado no instrumento. Nossa, com certeza, porque se a pessoa coloca o objetivo de aprender de pegar uma música por dia e desse jeito, tipo, ela não vai olhar só pra cifra lá e vai praticar, 30 músicas por mês, mano. Cara, muito fácil. Pensa, 365 músicas por ano. Dá Caramba. pra fazer. O cara vai virar o Jiraya da música. Pô. Virou Jiraya. Tá virado no Jiraya, esse aí, literal. E Léo, qual que é o melhor momento pra pessoa começar a tocar sem olhar? Bom, vamos lá. Boa pergunta. Qual que é o melhor momento pra você começar a tocar sem olhar? Desde o começo. Ah, como assim desde o começo? Pô, mas eu não consigo mal tocar. E aí, como é que eu vou fazer desde o começo? Vamos lá. Vamos voltar à analogia de que a gente não começa correndo. Primeiro a gente começa engatinhando, depois andando, pra depois correr. O tocar sem olhar, você vai fazer em pequena escala no começo. Então, se você começar já pensando que isso é um fator da sua evolução, que você precisa começar fazendo ali devagar, aos pouquinhos, com 2 acordes apenas, você pode começar já ali desde quando você iniciou os seus estudos a treinar essa habilidade, a desenvolver essa habilidade. Então, desde o começo, não precisa ser com vários acordes, com 2 apenas e pronto. Legal, cara. Vamos continuar na analogia então do bebê? Vamos. Já que a gente não começa correndo,
A gente tá lá no colo da mãe, depois a gente consegue ficar de 4 no chão, depois a gente começa a engatinhar, depois a gente anda, depois a gente corre. Nesse processo, rolam uns erros, né? Claro. Você tá ali claro. engatinhando, pá, tenta ficar em pé, brum, caiu. Então, qual é ou quais são os maiores erros de quem tá começando a tocar sem olhar cometem? Ah, boa. Boa, vou até puxar sua analogia, porque isso é muito importante. Presta atenção nisso aqui, tá? Você que tá aí assistindo, não caia naquele erro, que é o maior erro de todos, de achar que você não pode errar, tá? Errar faz parte da vida do ser humano. E isso é o que nos torna humanos, tá? Não computadores, robôs e etc. Porque a gente é passível de erro, é normal isso. Então, se você assumir que você pode errar, que é errando que você aprende, você vai automaticamente tirar essa coisa da sua cabeça que vai te prender no futuro. Porque o que acontece? Se você coloca isso na cabeça que você não pode errar, que nossa, eu não posso errar, e você se sente mal quando você erra, isso vai criando um bloqueio que você não consegue avançar e vai cada vez destruindo mais o seu psicológico. Você vai ficando assim, pô, eu não consigo. Aí tipo assim, pô, eu sou um merda, meu irmão. Não dá, não consigo, não nasci pra isso. Eu não tenho talento, eu não tenho dom. Por quê? Porque eu cometi um erro. Não, errar é um processo natural e vai acontecer. Então, se você errar, tá tudo bem, só continuar. Errei, não deu certo, não para, continua estudando. Continua, se você estiver estudando, tocando uma música, eu errei, não deu certo, você continua até ajustar, não para o ritmo ali, continua até ajustar o dedo e continuar. Porque esse errar vai, não que o errar vai te fazer evoluir, né? O errar te ajuda a entender que você é humano e que é normal. E aí você continua tentando até conseguir acertar direitinho. Cara, você me fez lembrar agora, esses dias eu tava lendo um estudo científico sobre o erro. É muito louco isso, cara. Que é o seguinte, quando você tá aprendendo alguma coisa, existem mudanças químicas e mudanças físicas. Então, muitas vezes, você que tá aí tentando aprender a tocar violão, tem um dia que você tá estudando e que sai lindamente. Você conseguiu e tal. Aí no outro você tenta a mesma coisa, não rola. Normal. Porque esse estudo diz o seguinte, que em um dia o cérebro tá fazendo o balanceamento químico e no outro físico. Então, por exemplo, se ele fez o físico, você conseguiu executar lindamente, pá, aí no outro dia ele manda pro químico, ou seja, a mudança física do cérebro, né? Vai às químicas e o cérebro começa a mudar para fazer o novo caminho que você fala. Ele não vai conseguir executar. Ou seja, se um dia tiver bom e o outro tiver ruim, é normal, velho. Siga, continue estudando, não pode desanimar. Quer dizer que você tá aprendendo. Exatamente. Né? Porque sem o erro não tem aprendizado. Infelizmente, foi colocado na nossa cabeça, na época da escola, esse negócio de reprovar o erro, né? Se você errasse na nota, era caneta vermelha, você não pode errar, errar é errado, errar é feio, errar é errado, foi boa. Subiu pra cima aí. Mas, cara, errar é muito bom. Quando você erra, você aprende... Desde que você reconheça o erro e tente corrigir, né? Permanecer errando também não. Aí, velho, pelo amor de Deus, né? Permanecer errando, não continue. Não dá. Sempre siga em frente. Eu vou colocar agora o professor Léo na parede. Eita, vem com ele. Vai às fogueiras assim, né? Vamos fazer uma pergunta aqui cabulosa pra ele agora. Você que tá aí reclamando que ainda não tem nada prático segurando, aí que já vai rolar. Léo, quando que você começou a tocar sem olhar? Sacanagem, bicho. Quando o cara fala assim, vou te colocar na fogueira, vou te fazer uma pergunta difícil, é essa daí mesmo. Pensa só, fazem o quê? Uns 18, quase 20 anos que eu toco, estudo violão, e eu não vou te conseguir responder essa pergunta porque, cara, foi um processo. Lá atrás, quando eu tentei, que eu desisti, não deu certo, depois eu voltei e tal... Foi um processo que foi amadurecendo e aí eu fui refinando isso ao longo do tempo. Hoje eu ensino os meus alunos de uma maneira que eles conseguem com muito menos tempo do que eu, porque eu demorei mais para isso. Mas eu demorei para descobrir isso, que tocar sem olhar é importante. Então, cara, eu não consigo te dizer exatamente quando, mas eu consigo te dizer que hoje, a maneira que eu ensino os meus alunos, eles conseguem acelerar isso assim, ó, muito mais rápido.
Legal, muito bom você falar isso. Muito bom mesmo. Então, Sim, eu não sou ET não, cara. Eu sou normal, eu errei pra caramba. Tipo, demorou pra eu aprender, eu desisti. Tipo, putz, aí me frustrei, não aconteceu. E depois eu fui tentar, e fui descobrindo as coisas. Aí a luz parece que foi acendendo assim, as pecinhas foram juntando no quebra-cabeça e aí foi acontecendo. Então, pô, eu não sou diferente de ninguém não sou especial não. Pelo contrário, nem sou uma pessoa talentosa, sou mais esforçado que qualquer outra coisa. massa demais. Isso é o esforço super talento. Sim. Sempre. Mano, quais são os primeiros passos pra conseguir tocar sem olhar? Qual o beabá? Primeiro isso, depois aquilo, esse é o caminho que você segue pra você conseguir tocar sem olhar aqui pro braço onde você tá fazendo os acordes. Vamos lá. Bom, se você executar isso aqui desse jeito, cara, não tem erro. É o que eu venho ensinando, é a maneira que eu ensino os meus alunos e eles têm um resultado assim bem mais rápido. Por quê? Lembra que eu falei, vamos usar aqui, voltar na analogia do bebê? Primeiro a gente tem um processo, né? Engatinha, anda e corre, tá? O que você vai fazer? Você vai primeiro trabalhar 2 acordes apenas. E eu vou até te falar quais acordes você pode fazer isso de uma maneira muito mais fácil. O acorde de Lá e o acorde de Mi. E aí, você começa a trabalhar nesses 2 acordes e ensina para o seu cérebro, fazendo aquilo que eu já falei, que eu já comentei em algum outro vídeo, que eu chamo de balé das notas. E se você descer aqui embaixo e procurar para os outros vídeos, você vai conseguir ver que tem um vídeo onde eu ensino exatamente esses 2 acordes fazendo balé. Mas eu vou te mostrar aqui para você praticar, não precisar queimar muito neurônio fosfato para você conseguir já colocar isso em prática. Vamos lá. Tem esses 2 acordes, né? É o de Lá e o de Mi. Vamos pedir para o senhor editor colocar o nosso acorde de Lá e de Mi aqui no meio, né? Então, o que eu vou fazer? O que você vai fazer na hora de estudar? Você vai procurar fazer o que eu chamo de balé das notas. O que é um balé das notas, Léo? O balé das notas é você criar uma coreografia, assim como seria um estudo de dança, um estudo de balé, para você mudar de um acorde para o outro. Você vai lá 5, 6, 7, 8, as dancinhas que tá na moda, sabe? Exatamente isso. Você vai decorar, vai criar um passo para o seu cérebro entender. Oh, beleza, eu tenho que descer esse dedo e subir aqueles 2. Então, o balé das notas é você conseguir roteirizar no seu cérebro e criar um caminho para ele entender qual que é a mudança que precisa ser feita. Vou te dar uma outra analogia aqui. Você vai fazer uma viagem para um lugar onde você não conhece. Você vai devagar, tá de carro ali, pá, tá indo da primeira vez, é mais devagar, não é? Porque você tá olhando onde tem radar, você tá ali dirigindo com um pouco mais, que você não conhece o limite de velocidade, você não sabe se tem polícia, se tem posto policial, então você vai sempre mais de boinha, né? Da segunda vez já melhora um pouquinho, da terceira vez, opa, já conheço mais o caminho. Da quarta vez, você já tá indo nem pensa. E vai muito mais rápido, é o que a gente vai fazer aqui. Primeira vez, pô, beleza, eu desci o dedo 1, juntei esses 2, subi os 2. Legal. Vou descer de novo. Desci e trouxe esse dedo aqui. Vou fazer de novo aqui mais perto para você ver. Vamos lá. Eu tô aqui no Lá, tá? Tô fazendo aqui. O que eu vou fazer? O balé vai ser o seguinte. Eu vou descer esse dedo para cá e vou subir esses 2 para cá. Tá vendo? Legal. Vou voltar do Mi pro Lá e eu vou descer esses 2 juntos, ó. Mantenha esses 2 juntos, porque o que a gente vai fazer aqui é trabalhar pela lei do menor esforço. Sempre trabalhe pela lei do menor esforço. Porque o seu cérebro, ele é feito para economizar energia. Então, quanto menos esforço ele tiver para ele, melhor. Então, eu tô aqui. Desci o dedo 1, esses 2 juntos como referência, subi os 2. Opa, cheguei aqui em cima. Vou fazer o contrário. Desci esses 2 e trouxe esse dedo 1 para cá, para cima. Quando eu faço isso, eu estou ensinando para o meu cérebro qual que é o caminho que ele precisa fazer. E aí, automaticamente, você estudando isso sozinho, sem colocar ritmo, tá? Esse aqui é o aspecto motor, onde você estuda apenas a troca de um acorde para outro. O seu cérebro começa a criar essa estrada e você começa a entender. E daí um tempo, você começa a não mais olhar para cá, porque você já consegue fazer sem olhar. Entendeu? Entendi. Então esse é o primeiro passo, é o caminho que você precisa tomar para poder já começar a coordenar isso e parar de olhar para o braço. Fantástico, muito bom. E se eu falar o seguinte, cara, não quero tocar sem olhar, não vou estudar isso. O que de ruim pode acontecer comigo se eu fizer isso? É simples, não vai avançar, só isso. Por que isso trava o avanço? É simples, vai pra lugar nenhum, pô. Vai dar errado, pô.
vai fluir. Brincadeira. Por que travou o avanço assim? Não, vamos lá. Não vou ser tão dramático assim. Nossa, você não consegue mais evoluir, não vai conseguir aprender outra música se você não... Não é assim também, né, pô. Vamos ter equilíbrio aqui. Mas assim, se você não exercitar... Isso é um músculo, né? Isso assim, cara, o aprendizado é um músculo. Se você não exercitar esse aprendizado, você vai ficar sempre refém de ficar olhando para o braço do instrumento. E aí se acontece aquela situação de você, igual eu falei lá, de tocar num culto e tá na igreja lá, você não vai conseguir. Porque, cara, você tem a necessidade. Quando você ficar olhando para cá, já passou, a música já foi, entendeu? Então, se você falar assim, não vou ficar a vida inteira tocando, olhando, cara, você vai ter que ou desenvolver a habilidade de decorar aqui, criar esse caminho, ou a habilidade de virar muito rápido da cabeça, né? Porque, tipo assim, tô olhando pra cá, olhar pra lá, olhar pra cá, olhar pra lá, pra cá, pra lá, pra lá. Porque, cara, não é 100% das vezes que a gente consegue decorar alguma música. Eu falei pra você aqui na outra parte do vídeo que, cara, nem todas as músicas eu decoro. Eu leio e aprendo. A habilidade que eu adquiri é desenvolver a habilidade de olhar pra música, ler, interpretar aquilo e passar muito rápido pro instrumento. E ponto. Essa é a habilidade que você tem que desenvolver. Muito bom. Top de linha. É isso aí. Show de bola. Então depois dessa, né? Depois dessa a gente fica até sem Você vai querer tocar a lenda ainda, olhando pra cá pro braço do instrumento, ou você vai estudar esse troço? Não, tio. Não, mas não. Desculpa, foi... Esquece. Bom, depois disso não, nunca pô. mais. Então, assim, eu não quero que você se sinta mal por você estar tocando, olhando pro braço do instrumento. Não é isso, essa é a última coisa que eu quero. Mas eu quero que você entenda que faz parte do processo de aprendizagem. Se você quer avançar, se você quer ter maior domínio do instrumento, o processo natural eu paro de olhar para cá, para a mão, e começo a olhar apenas para a cifra que você está lendo, ou às vezes nem olhar para cá, porque isso te liberta, isso vai ser libertador, você não vai ficar aqui. Mas é bem natural nesse começo você tá olhando para cá, porque você ainda precisa ensinar para o seu cérebro a dominar essa questão de coordenação neuromuscular, entendeu? Tipo, ele precisa conseguir mexer os dedos independente de qualquer coisa. É o engatinhar, né? Exatamente. Tem que engatinhar, faz Precisa. parte do processo. Exatamente. Muito bom. E tem algum aluno seu aí do Violão Evolution que conseguiu tocar sem olhar? Cara, a maioria deles, né? Os que não conseguem é porque não estão estudando. Mas assim, como eu falei, tem o caso do Emerson. O Emerson foi um caso assim absurdo. Ele começou a fazer isso muito rápido. E saiu do zero, sabe? É o típico aluno. Cara, faz o quê? O Emerson agora completou lá seus 50, né? Então ele entrou com a gente foi alguns meses. 50 o quê? 50 anos. 50 anos? Rapaz. 50 anos. Então pensa aí, o cara desde a fase da adolescência querendo aprender a tocar. Então tem aí pelo menos uns 35 anos querendo aprender violão e não conseguia. Nossa. Cara, foi um caso assim bem legal. E assim, ele começou a estudar, ele também é mérito dele, tá? Ele é um aluno esforçado. Ele pegou o instrumento, foi seguindo exatamente essa mesma dica que eu te dei, desse jeito assim, com esses 2 acordes, e em pouco tempo ele já estava mudando de um acorde para o outro, e fazia isso como não precisa. Eu ensino que não existe a necessidade de você fazer, quando eu vou estudar troca de acordes, você não precisa colocar o ritmo junto. De repente estava lá ele assistindo televisão e trocando as coisas sem olhar, e funcionando, só para sentir o som, sabe? Opa, mudei. Opa, mudei. Opa, mudei. Aí ele consegue tirar o foco de pensar em outras coisas, de fazer algumas outras coisas e trabalha simplesmente aprender a mudança de um acorde para o outro. E a evolução dele foi muito rápido. Cara, assim, foi pouquíssimo tempo que tava lá o Emerson cantando junto. O cara saiu do zero, de repente para menos de 2 meses ali ele já cantar junto. Cara, isso assim foi absurdo. É porque é outro processo, né? Tocar e cantar é diferente de só tocar. Exatamente, mas como a gente sempre trabalha por processos que são separados, isso facilita até o cantar. Então se você trabalhar desse jeito, simplesmente pegar esses 2 acordes e estudar dessa maneira, vai facilitar você aprender a tocar e cantar junto. Muito bom. Show. E, Leozão, dá uma dica aí, pra gente poder acelerar. Eu sei que você já deu uma dica massa aí, já ensinou, já explicou um passo a passo, mas vai além. Vamos lá. Evolui aí na dica pra gente poder aprender como é que faz e seguir evoluindo. Vamos lá.
A dica é, tá, outra parte pra você visual, mais perto assim você vai encontrar alguns outros vídeos, mas assim, a dica master para você conseguir fazer isso é sempre buscar qual que é o menor caminho que eu preciso fazer para trocar de um acorde para o outro, seja do Mi para o Lá, ou do Lá para o Mi, né? Comece com esses dois e busque, seja do Lá para o Ré, seja do Sol para o Mi menor, seja do Mi menor para o Dó, sempre busque o que esses acordes vão ter em comum. Por exemplo, vamos lá, do Sol para o Mi menor, que é muito comum. Vamos chegar mais perto aqui para você ver. Do Sol para o Mi menor. Ó, eu tô aqui. Quando eu vou mudar do Sol para o Mi menor, esse dedo, ele tá no lugar, tá vendo? Então, eu só trago esse outro dedo para cá, e esse dedo estando no lugar, fica muito mais fácil da gente fazer a mudança. Então, quando eu estudo isso separado dessa maneira, eu começo a tirar essa necessidade de ficar olhando para cá. Então, sempre busque o que vai ter de incomum entre um acorde e outro para você fazer a mudança. Essa é a dica master para você se livrar disso aí de uma vez por todas. Muito top. Para mim soou o seguinte: tem duas coisas aí que estão alinhadas. Se eu conseguir passar de um acorde para outro mais fácil e mais rápido, acelera o meu tocar sem olhar. Faz sentido isso? Sim, faz. Porque, tipo assim, você deu a ideia, você mostrou aí como é que faz a questão do menor esforço e tal, para passar de um acorde para o outro, e facilita a passagem. Então, opa, peraí. Facilita a passagem, facilita tocar sem olhar. Sim. Então tá totalmente ligado. Tá totalmente ligado, porque o processo que a gente vai fazer é de desvincular e, tipo assim, decorar a coreografia, o balé das notas, o bendito balé das notas. Isso muda assim, ó, é divisor de águas. Então, quando você faz isso, você tá criando essa coreografia no cérebro para ele entender a mudança. Então, acaba sendo trocando mais rápido e desvinculando você de olhar. Muito legal, cara. É dupla especificidade aí, ó. Duas coisas ao mesmo tempo. Muito legal. Matamos dois coelhos com uma caixa d'água só. Desperdiçou água pra caramba, hein? Né? Eu fico aqui falando, maravilha, muito bom. Não é porque eu sou um apresentador puxa-saco, não. Mas é porque eu escuto e falo, cara... É verdade. Mano, tipo assim, cada hora que ele fala, bum, a cabeça explode. Por quê? Você sabe que eu tenho interesse próprio aqui nesse programa, né? É um interesse egoísta. É o jeito de fazer aula de violão de graça. É. Ele não quer me pagar, mas fica com essa desculpinha aí de fazer o programa e tal. Vocês viram o negócio? De graça. Eu tô aqui apresentando esse programa, o cara tem a cara de pau de dizer que é de graça. Ó que sacana, rapaz. De graça vai ser a violãozada na sua cabeça. Queridos, esse foi o Violão na Prática. Prazer enorme estar aqui com você. E eu quero te pedir um favor. A gente faz esse programa pra você, pra poder ajudar você a evoluir e realizar seu sonho de tocar. Então, agora você tem uma missão. Você vai parar e vai lembrar daquilo que você tem dificuldade na hora que você vai estudar. E você vai fazer o quê? Vai deixar um comentário aqui embaixo falando assim, ó: gravem, por favor, um programa sobre isso. Show de bola. O que você tiver dificuldade, coloque que a gente vai pegar essa dificuldade, vai gravar um programa para poder te ajudar. Beleza? Combinado? Então, agora, vai lá e escreve qual que é a sua dificuldade pra gente poder gravar. Isso aí. Então... Show? Show de bola. Escreveu lá? É, tô te esperando. Então, até o tamo próximo de olho, programa aí. É isso aí. Até o próximo programa. Tamo junto. Forte abraço. Valeu!